Você aprendeu isso na escola. Isaac Newton teria sido o primeiro a formular uma teoria da gravidade na segunda metade do século XVII. Lembra da história da maçã caindo de uma árvore? Mas alguém pode ter compreendido aspectos fundamentais da gravidade 100 anos antes. A façanha é atribuída a outro gênio, Leonardo da Vinci. É o que afirma um novo estudo que analisou diagramas nos cadernos agora digitalizados de Leonardo, incluindo esboços de triângulos que mostram a relação entre movimento natural, movimento direcionado e a equalização do movimento, um reconhecimento que a gravidade é um tipo de aceleração. Leonardo teria percebido isso ao pensar num jarro cheio de areia. Se a jarra fosse puxada ao longo de um plano horizontal na mesma velocidade da força que puxa os grãos para baixo, a areia formaria a hipotenusa, a parte maior de um triângulo retângulo. Essa percepção da mudança na velocidade que um objeto em queda sofre ao longo do tempo constitui um passo crucial no caminho para encontrar a constante gravitacional na Terra. Cerca de 500 anos atrás, Leonardo da Vinci tentou desvendar o mistério da gravidade e sua conexão com a aceleração por meio de uma série de experimentos engenhosos, guiados apenas por sua imaginação e técnicas experimentais magistrais, escrevem os pesquisadores. Essa constante gravitacional seria mais tarde usada por Newton para definir suas leis de movimento, incluindo a gravidade, e por Albert Einstein em sua teoria da relatividade geral. Leonardo sabia que havia encontrado algo, mas não tinha certeza do que era. Parte dessa incerteza era porque Leonardo subscreveu a ideia de Aristóteles de força contínua, conhecida como ímpeto, que preenche projéteis e os fornece um impulso para se moverem contra a gravidade. O princípio da inércia, onde os objetos simplesmente continuam a viajar em uma direção até encontrar uma força oposta, ainda não havia sido estabelecido na ciência da época. A gravidade, por sua vez, foi explicada por Aristóteles como uma tendência dos materiais de se organizarem de acordo com uma ordem natural. Em outras palavras, a gravidade e os projéteis voadores foram explicados por duas teorias muito diferentes. Embora houvesse erros em seus cálculos, as recriações dos experimentos de Leonardo no laboratório revelaram que seu algoritmo calculou a indescritível constante gravitacional G com 97% de precisão, em comparação com os métodos e equações modernos. Ao desenvolver uma abordagem de equivalência geométrica para demonstrar as leis do movimento, Leonardo mostrou uma visão notável da dinâmica dos objetos em queda, evitando a necessidade de saber o valor exato de G, desde que assumamos que G representa a taxa de mudança de velocidade ou aceleração, escrevem os pesquisadores. Se ele conduziu o experimento que descreveu em seu manuscrito, então ele poderia ter sido o primeiro ser humano que conscientemente gerou um efeito de força G, sem estar em uma condição de queda livre. Os pesquisadores ficaram particularmente impressionados com os métodos de Leonardo, usando o que estava disponível para ele na época, principalmente a geometria, e usando isso para investigar algo desconhecido. Essa mesma inovação ainda pode ser aplicada à ciência hoje. Newton não criou a lei da gravitação universal sozinho. Galileu reconheceu a relação entre o movimento de queda livre e o tempo em 1604, enquanto o próprio Newton acredita as descobertas de Boole-Aldous e Borelli em suas teorias. Segundo a pesquisa, Leonardo da Vinci também estava no caminho certo, identificando padrões na forma como os objetos caem, que mais tarde seriam usados para explicar os movimentos de estrelas e planetas, e para prever a existência de Netuno.
Não sabemos se Leonardo fez mais experimentos ou investigou essa questão mais profundamente, diz o engenheiro mecânico Morteza Garib, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Mas o fato de ele estar lidando com os problemas dessa maneira no início dos anos 1500 demonstra o quão avançado estava seu pensamento. A pesquisa foi publicada na revista Leonardo. Este foi o... Opa, tá faltando a parte dos OVNIs. Enquanto você assiste em diversos meios informações ou a falta delas sobre eventos que podem ter mais de geopolítica do que de astronomia ou mesmo ufologia, e isso dá audiência mesmo, pode ter certeza, a gente vai falar de outra tentativa de abate, bem mais antiga. Segundo o EFL Science, em 1941 ou 1945, existe certa divergência quanto à data. De acordo com o US Naval Institute, um capitão a bordo do USS New York avistou uma esfera no céu e ordenou que fosse abatida, acreditando ser uma arma de balão japonesa. De acordo com Lazenby Dito, que estava servindo no navio, na verdade o USS Langley, na época a tripulação disparou cerca de 300 tiros no objeto, antes de perceber que era celestial. Por volta do meio-dia de 9 de dezembro de 1941, estávamos navegando para o sul em mar aberto, quando um avião foi avistado, disse Dito sobre o incidente. Abrimos fogo no que pensávamos ser a altitude do avião. Era curto, então subimos para cerca de 7.500 pés, aproximadamente 2.283 metros. E pudemos ver que era curto também, então elevamos até o máximo 10.000 pés, 3.048 metros. A equipe ainda não conseguiu uma boa chance, o que não é surpreendente, pois eles apontavam cerca de 82 milhões de quilômetros abaixo. Muito em breve a notícia veio do navegador, acrescentou. Determinou-se que era o planeta Vênus. Descobrimos que havíamos disparado 300 tiros no planeta Vênus. Dito afundou 2 vezes durante a guerra, uma vez no USS Langley e sobreviveu a ambas. Recentemente vi fotos de satélite do planeta Vênus e notei marcas de varíola, refletiu ele mais tarde. Então talvez tenhamos atingido nosso alvo. Este foi o Minuto News, uma pílula feita para informar e pode até divertir, mas sempre respeitando sua vontade de notícias sobre ciências.